Vamos ao nosso terceiro bloco e vamos iniciando com a discursividade. Ora, imagine que alguém queira que você escreva sobre um determinado item específico prescrito normativamente. Como gerar discursividade? Eu disse a você, no bloco anterior, que a dissertação pode ser argumentativa e pode ser discursiva. A argumentativa tem introdução, argumentação e conclusão. Discursiva vai ter o quê? Introdução, argumentação, contra-argumentação, né? Argumentação, contra-argumentação e conclusão. Como você vai contra-argumentar se o mundo é bastante específico? Se a referenciação solicitada é específica? Pediram para você escrever sobre licitação. Poxa, o item é pura objetividade. Como contra-argumentar? Não é isso? Meu patrão e você, minha amiga online, minha patroa, ponha na cabeça o seguinte, que existe um ambiente objetivo na legislação brasileira, mas também existe um outro ambiente objetivo. E que a relação entre eles vai gerar o que você terá que fazer, que é a contra-argumentação. Ou seja, existe a Constituição Federal Brasileira. Existe também o direito civil, tributário, penal, trabalhista. Imagine se alguém pede para que eu escreva sobre licitação, eu vou buscar num ambiente específico do direito. Se alguém pede para que eu escreva sobre crimes hediondos, eu vou buscar no direito penal e vou buscar na Constituição. E como fazer a contra-argumentação? Eu pergunto, a Constituição Federal é estática? Não é estática. O que está preceituado no direito penal é algo estático? Não é estático. Quem é que proporciona a não condição estática? O que é que vai intervir para evitar a condição estática? Uma MP, uma medida provisória, não é? Uma emenda constitucional, não é isso? Uma súmula, não é isso? Pois bem, quando você no texto traz para o seu texto uma súmula, uma MP, uma emenda constitucional, você está o quê? Gerando a discursividade. Embora o artigo tal da Constituição assegure isso, existe medida provisória publicada em tanto e tanto que garante aquilo. Está percebendo o que eu estou fazendo? Eu estou costurando no meu texto o quê? Algo que eu encontro na Constituição e algo que eu encontro onde? No MP. Então você tem, para gerar discursividade, você tem que ter dois ambientes objetivos. E você vai estar na articulação entre os dois ambientes. Ok? Vamos lá. Discursividade. Ambiente 1. A Constituição Federal. Direito civil, direito penal, direito tributário e por aí vai. Ambiente 2 é esse outro mundo, também objetivo. Todo esse ambiente aqui é pura objetividade. Todo esse ambiente primeiro aqui é pura objetividade. Enquanto eu trouxer os dois ambientes, eu estou garantindo a predominância da objetividade, mas predominância onde? O que existe de subjetivo? O que existe de subjetivo
é a articulação entre os dois ambientes. Você amigo online, você amiga online, você terá a sua presença no desenvolvimento somente enquanto articulador ou articuladora entre esses dois mundos. Não traga discursividade em seu texto senão dessa maneira. Ok? Senão dessa maneira. Ou, conforme vimos no texto anterior, você tinha a voz de leigos ao contexto coletivo e a voz de renomados juristas, a voz de especialistas. E porque o texto é discursivo, porque vai articular dois contextos coletivos. Aqui eu peço para você também conseguir materializar a discursividade quando você traz dois ambientes objetivos e você vai estar na articulação entre eles. Quando eu disse, embora o artigo tal da Constituição assegure, e você põe o que ele assegura, existe medida provisória, ou súmula, ou emenda constitucional que garante, e você diz que garante. Você está onde? Na articulação entre os dois ambientes. Ok? É isso que ele quer. Por isso que os professores de direito, quando estão trabalhando para concurso público, eles sempre contextualizam MPs, súmulas, emendas constitucionais e por aí vai. Declaração do Supremo Tribunal, que também é algo objetivo, é algo institucional, ok? A declaração de um determinado órgão público, a Polícia Federal declarou que essa declaração é pura objetividade, porque é a declaração institucional. Aí você entra com a citação no texto, ok? É isso que ele quer. Bem, neste bloco, o que é que eu vou mostrar a você? Vou mostrar você enquanto articulador do texto, garantindo que a oportuna subjetividade. Por que eu digo a oportuna subjetividade? Porque no momento em que você está trazendo para o seu texto informações específicas sobre o ponto ou tópico que a comissão exigiu de você lá, na proposição, essa articulação sua entre esses dois ambientes do direito, por exemplo, entre o MP e o que eu encontro na Constituição, por exemplo, entre o que eu encontro no direito tributário, no Código Processual Penal, no direito civil e o que existe enquanto súmula, enquanto MP, né? Pura objetividade nos dois ambientes. Mas o que me impede de ter tão somente a objetividade é a articulação que eu apresento entre os dois mundos do direito. Então eu estarei na articulação. Por isso que eu disse no bloco anterior que existem 3 classes gramaticais ricas, via regra geral, em subjetividade e que eu irei retomar hoje aqui com detalhes nesse bloco, que é a conjunção, advérbio e adjetivo. São 3 classes gramaticais ricas em subjetividade. Advérbio, adjetivo e conjunção. Vê o que eu disse? Apesar de, embora o artigo tal assegure, já usei a conjunção. Existe MP que, ok? Embora o artigo tal da Constituição assegure isso, isso e isso, existe medida provisória que, existe uma súmula vinculante que, e aí eu declaro o que ela traz. Vamos lá. Classes gramaticais subjetivas. No geral, existem 3 classes gramaticais que expressam subjetividade: adjetivo, advérbio e conjunção. Vamos inicialmente acordar para
vamos acordar para essas 3 classes. No geral, cuidado, via regra geral, essas 3 classes garantem a subjetividade. Ok? Dessas 3 classes, durante o desenvolvimento, você deve usar mais, claro, a conjunção. Vamos ver. Vou começar com um exemplo bem simples. Eu tenho a palavra casa e tenho a palavra bonita. Eu vou e digo a você, casa bonita. A teoria quer, de cada um de nós, a seguinte leitura. Casa está para a condição de substantivo. Não é isso? Casa está para a condição de substantivo. Bonita está para a condição de adjetivo. Se eu aplicar a regra geral, eu vou dizer que o adjetivo modifica o substantivo. O adjetivo modifica o substantivo. Olhando no prisma de composição de texto, o adjetivo está para a subjetividade. Ok? Enquanto que o substantivo estaria para a objetividade. Qual é a consequência desse ponto? A consequência é que, com a subjetividade, eu tenho, lembra, você ausente. Eu tenho autor, aliás, com a objetividade eu tenho autor ausente. E com a subjetividade eu tenho autor presente. Então, raciocina, se você usar muitos adjetivos na sua produção textual, você está gerando subjetividade. Você está gerando o que deveria não trazer, que é a sua presença no desenvolvimento do texto, de maneira acentuada, quanto mais você empregar. Mas, pelo que nós vimos, até agora no curso, você tem que estar muito mais do que ausente, não é isso? E não presente. Então, você não pode abusar quanto ao emprego de adjetivo, quanto ao emprego de advérbios, porque são classes gramaticais, via regra geral, ricas em subjetividade. Então, você tem que se ausentar do texto, e para se ausentar, evite usar esses elementos morfológicos. Eu não estou dizendo com isso que qualquer adjetivo é pura subjetividade. Se eu disser assim para você, permita-me o exemplo, casa, que eu gosto de dar esse exemplo, casa barroca, e se realmente a casa for barroca, se a casa trouxer características do barroco, o adjetivo barroco não estaria para subjetividade. O adjetivo barroco estaria para a objetividade. Então, nem todo adjetivo é contexto de subjetividade. Não é isso? Mas, se eu der uma visão mais ampla, eu vou levar você, amigo online, para a seguinte realidade. Olhe para a palavra casa. Logo abaixo eu pus o quê? Eu pus substantivo. Depois eu pus objetividade. E depois eu pus autor ausente. Olha a palavra substantivo. Eu vou tirar a palavra substantivo e vou colocar no lugar dela referenciação. Aí você diz, o que você está querendo dizer com isso? Usando a palavra referenciação. Deixa eu apagar que não ficou em destaque. Eu quero em destaque. Eu ponho a palavra referenciação. Deixa eu mudar o meu piloto. Bom, lilás. Aí eu coloco a palavra referenciação.
Eu quero dizer com isso o seguinte: se o substantivo está para a objetividade, a referenciação está para a objetividade. Ou seja, quando o concurso público disser para você, escreva sobre elisão fiscal, enxergue o item elisão fiscal, o equivalente a um substantivo. Ou seja, é uma referenciação. Então, eu vou ter que ir para a legislação específica, elisão fiscal, vou para o Código Tributário, Direito Tributário, e vou ver o que é que eu tenho especificamente sobre elisão fiscal. Depois eu preciso o quê? Eu preciso ir em busca de uma súmula, de um MP, percebe? De uma emenda constitucional, enfim, daquele outro ambiente para gerar o quê? Para gerar um outro mundo objetivo. E quando eu estiver articulando esses dois ambientes objetivos, eu estarei usando articulação macro. O que é a articulação macro? É a articulação que vai garantir a socialização entre as referenciações. Eu estarei nessa proposta. Ok? Ok? Eu estarei nessa proposta. Deixa eu voltar à tela principal e trazer um outro texto. Esse outro texto, ele é significativo, já usei bastante durante os cursos de redação. É um texto tirado de uma prova pública onde existem duas referenciações, duas. O autor garante a articulação entre as duas referenciações, usando ideias opostas. Ok? E garante a centração temática em cima de uma delas. Ou seja, ele proporciona o seguinte esqueleto, confira. Ele vai fazer isso com você. Ele vai trazer uma enunciação inicial, que é a introdução. Depois, ele vai trazer desenvolvimento 1, D1, uma ideia X, D2, uma ideia Y. E ele vai deixar claro para a gente que essas ideias se opõem. Vai existir uma sintaxe de tensão. Vai existir uma sintaxe de tensão. Depois ele volta a escrever um pouco mais sobre a ideia Y. Essa escrita a mais da ideia Y é para garantir uma progressão interna sobre a ideia Y. E aí você vai ter o seguinte: ao escrever a ideia X, em seguida a ideia Y, ele garantiu em seu texto, aqui, ele garantiu uma progressão externa. Externa. Quando é que um texto garante progressão externa? Quando o texto traz mais de uma referenciação. Momento em que ele escreve um pouco mais sobre a ideia Y, ele deu maior progressão interna à ideia Y. Então, X é uma ideia, Y é outra ideia. Essas ideias se opõem. Se opõem. Então gerou a sintaxe de tensão. Mas como existe já mais de uma ideia, o texto alcançou progressão externa. Quando ele começa a escrever muito mais sobre a ideia Y, ele fortalece a progressão interna sobre a ideia Y. E agora o texto
volta a escrever sobre a ideia X. Em seguida, põe um mais e traz a ideia Y. Quando você compara e vê as duas ideias no mesmo parágrafo, ele alcança mais uma vez a sintaxe de tensão em seu texto. A sintaxe de tensão. Ok? Mas fica visível, você vai ver no texto, que a ideia Y foi muito mais trabalhada do que a ideia X. Então ele privilegiou a ideia Y quando juntou as duas ideias contrárias no mesmo parágrafo. Porque já deixou claro que entre a ideia X e a ideia Y, a mais importante é a Y, e Y vai ser a centração temática, que é a ideia principal. É muito importante que você, entre as referenciações, atribua uma hierarquia, dando precedência de uma em relação à outra. E depois veio com a conclusão. É isso que vai acontecer. Vamos lá? Texto 2. Essa é a introdução inicial. Desde que nascemos e a nossa vida começou, não há mais nenhum ponto zero possível. Não há como começar do nada. Talvez seja isso que torna tão difícil cumprir propósitos de ano novo. E, a bem da verdade, o que dificulta realizar qualquer novo propósito em qualquer tempo. Essa é a enunciação inicial. Agora, leia o que está na tela. Ok? Vamos chamar isso de ideia X, que é o desenvolvimento 1. E o contexto é o quê? O homem preso ao passado. Não é isso? O homem preso ao passado. Leia agora essa. Aqui vai ser a ideia Y. É o desenvolvimento 2. E aqui você tem o homem se libertando, o homem liberto. Veja que as duas ideias se opõem. Um é o homem preso, o outro é o homem liberto. Pois bem, o texto já alcançou mais de uma unidade temática, mais de uma referenciação. O texto alcançou progressão temática externa no desenvolvimento. Agora aqui ele vai trazer mais informações sobre a ideia Y, que é o homem liberto. Vê se não é. Percebeu? Então, essa aqui é a chamada progressão interna sobre o quê? Sobre a ideia Y. Se o texto trouxe mais informações sobre a ideia Y, ela vai ser a centração temática. Já nesse parágrafo, ele vai juntar X, porém, mais Y. Vai juntar os dois no mesmo parágrafo. E olha que ele usa o conectivo mais entre elas. Leia.
Veja que ele trabalhou muito mais nesse parágrafo com o que vem a partir do mais, que é a ideia Y, em relação à ideia X. A ideia Y, ela vem aqui, totalmente onde eu estou pintando de amarelo. A ideia Y. Se comparar com a que está antes no parágrafo, ele trabalhou muito mais com a ideia Y. Mas, claro, ele está sendo coerente. A oposição entre as orações está sendo mantida. Você está na articulação. Então, esse mais, lembra, é a subjetividade. É o autor presente no texto para ser o articulista entre informações sobre as referenciações. E claro, trabalhar mais em cima de uma ideia quando comparada com a outra ideia que você selecionou para que seu texto garanta a centração temática. E aí vem a conclusão, claro, contextualizando a centração temática, que é a ideia Y. Leia. Ok? Veja o quanto é importante, quando você termina de escrever a sua redação, antes de passar a limpo, o quanto é importante seu texto ter um esqueleto. Né? Se eu tenho basicamente isso aqui, ó, o texto tem um esqueleto. Existe a introdução, é jogado uma ideia X, depois seleciono uma ideia Y se opondo à ideia X, garantindo uma sintaxe de tensão entre elas. Trabalho mais uma delas, dando centração temática a uma das referenciações em meu texto. Não é isso? Retomo as duas, juntando as duas ideias, mas deixando claro que uma se sobrepõe à outra, e fecho com a ideia privilegiada. Quer dizer, todo texto bem escrito tem que trazer o esqueleto, tem que trazer uma plataforma, ok? Eu, durante o curso, a partir da segunda aula, eu vou trazer para você, sem dúvida, partes de obras selecionadas que nos ajudam, sem dúvida, a escrever textos. Uma é a fórmula do texto de Vander Emediato. A fórmula do texto de Vander Emediato. Outra é como escrever textos de Maria Teresa Serafini. Iremos trazer as propostas de autores especializados durante o curso, para que você tenha, passo a passo, um texto garantindo a você o quê? Uma maneira especializada, não só de olhar tecnicamente, mas de escrever tecnicamente qualquer tema proposto em provas públicas, que é a nossa proposta aqui. Ok? Até o próximo bloco.